Beleza, galerinha? Então vamos lá, dando continuidade então à acentuação gráfica. Vamos falar agora das regras de base, tá certo? Vamos falar delas. Regras de base, tá? As regras de base, como nós falamos, tá certo? Elas prevêem a acentuação. Olha só. Acentuação. Vamos colocar aqui por números, tá? Primeiro, vamos começar pelas mais simples. As paroxítonas. As palavras proparoxítonas. Qual que é a regrinha? Todas as proparoxítonas serão acentuadas, tá certo? Bom, vejamos aqui alguns exemplos, tá? Nós temos aí a palavra crápula, palavra escápula, a palavra médico, a palavra ambito, a palavra habito. Então eu tenho aqui, ó, proparoxítona. Então todas as proparoxítonas serão o quê? Acentuadas. Aí eu aproveito aqui colocar cuidado. Duas palavras em especial são geralmente pronunciadas de forma errada e por isso são cobradas em prova, tá? Vejam só a grafia dessas duas palavras. A primeira, ó, vejam aqui. Esse R aqui ficou meio sinistro. Ó, então, de acordo com a grafia da palavra, a pronúncia que deve ser efetuada é o quê? Recorde? Com certeza não, porque se fosse recorde, a palavra seria o quê? Proparoxítona, e ela não tem acento. Não tendo a palavra acento, a tônica seria então o quê? Recorde. Então, ele bateu o recorde. Então, eu tenho uma palavra paroxítona, da mesma maneira que a palavra rúbrica. Rúbrica não, porque a palavra não possui acento. Então, a pronúncia correta é rubrica. Ambas as palavras são palavras o quê? Paroxítonas. São paroxítonas. Tanto recorde como rubrica. Beleza, galerinha? Aí, geralmente, quando falamos de acentuação, emprego do acento tônico, a regra que a galerinha mais tem dificuldade é quanto ao emprego das palavras paroxítonas, porque é o maior grupo de palavras da língua portuguesa. Aliás, quando você pergunta por que proparoxítona é uma regra só e as paroxítonas são várias terminações, é simples. Quanto menor é o grupo de palavras, menor é o número de regras. Quanto maior é o grupo de palavras, maior é o número de regras para diferenciá-las. Menos de 10% das palavras da língua portuguesa são proparoxítonas. Como são menos palavras, uma regra só. O grupo intermediário seriam as palavras oxítonas, tá? E eu tenho uma dica aqui para você que quer verificar se a palavra paroxítona tem acento ou não. Para isso, nós precisamos conhecer primeiramente
a regra das oxítonas, tá? Então, o segundo grupo aqui, que eu colocarei para vocês, são as palavras oxítonas, tá? Olha só. As palavras oxítonas. Ó, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em e também ens. Tá? Então vejamos aqui, ó. Nós temos então a palavra aqui, ó, man, na, cá. Estão vendo? Ó, a palavra é oxítona, terminada em quê? Terminada em A. Algo que nós gostamos muito aqui no Brasil, ó. Café, tá certo? Ou cafés. A palavra pode ter plural, né? Então, eu tenho aqui, ó, oxítona, terminada em quê? Em E ou ES. Eu tenho aqui, ó, algo bom para esquentar, né? Para dar uma sustância. Mocotó. Tá certo? Mocotó. Então, eu tenho aqui uma oxítona, terminada em quê? Em O. Eu tenho aqui a palavra, ó, refém, tá? A palavra refém, oxítona, terminada em como também o plural, ó, reféns, ó, oxítona, terminado em quê? Em ens, beleza? Então, tudo organizadinho aqui para nós, tá? Bem organizado. Agora vem aí as palavras paroxítonas, tá? As palavras paroxítonas, a dica do Prado é o seguinte, ó. As palavras paroxítonas. Qual que é a dica importante do Marcos Prado, ó? Dica importante do Marcos Prado, DIMP, tá? Qual que é a nossa DIMP aqui, ó? Se a terminação da paroxítona não estiver na regra das oxítonas, a palavra paroxítona terá o acento obrigatório. Ó, caso contrário, o acento será proibido. Tá. Como é que funcionaria então essa regrinha aqui, pessoal? Vamos olhar no exemplo aqui no quadro ao lado, ó. Percebam aqui.
exemplos. A primeira coisa é você verificar se a palavra ela é paroxítona. Então vamos pegá-la aqui, ó. A palavra hífen, tá? A palavra hífen. Percebam aqui que nós temos uma palavra paroxítona. Hífen, né? Aí eu olho a terminação dela, tá? Olha só, preste atenção aqui, galera, que nós vamos ter que associar quadros aqui agora. Preste atenção aqui, olha só. A palavra é paroxítona. A terminação dela é qual? É o em. Vamos voltar na regra das oxítonas aí, ó. Preste atenção aqui. Terminada em, tá? Tá vendo essa terminação aqui? Ela está na regra aqui das nossas oxítonas. Não está, ó. É en. Não tem. Quando não está aqui, aqui o acento ele é o quê? Obrigatório. O acento é obrigatório. Quando esta terminação não está na regra das oxítonas, o acento é obrigatório. Agora vamos pegar aqui o plural desta palavra. Vamos colocar aqui, ó. É diferente. Vamos pegar aqui, ó. E fens. Ela continua sendo uma palavra o quê? Paroxítona. Qual é a terminação dela? A terminação agora é o ens. Vamos lá na regra das oxítonas, ó. A terminação é o ens. Olha aqui na regra das oxítonas. A terminação ens está na regra das oxítonas? Tá, não tá? Se está aqui, aqui não pode ter acento. Não pode ter. Então o esquema é esse. Qual que é a dica do Prado? A palavra é paroxítona? É. Olha a terminação. Se a terminação não estiver na regra das oxítonas, o acento é obrigatório. Se a terminação estiver na regra das oxítonas, o acento é proibido. Vamos pegar uma outra aqui. Olha só. Como é legal. Algo que a gente vê o tempo inteiro, né? Escrito de forma errada. Lê essa palavra para mim. Coco. Exatamente. Ó, isso aqui é diferente, né, pessoal? Aqui é cocô. Tá certo? A criança fez cocô, né? Agora retira aqui o acento, a palavra fica coco. Coco. Então, eu tenho aqui uma palavra o quê? Paroxítona. Uma paroxítona terminada em quê? Em O. Esta terminação aqui, ela está na regra das oxítonas. Ela está na regra das oxítonas, terminação O? Está. Se está aqui, aqui então o acento ele é o quê? Proibido. É uma mania que a gente vê, principalmente quando você vai dar uma corridinha, uma passeada, né? Em alguns parques da cidade, você vê a pessoa vendendo água de coco com acento, né? Coco com acento. Não, coco não tem acento. Porque paroxítona terminada em O não tem acento. Tá bom? Bom, essa é a regra. Como paroxítona terminada em N, o acento é o quê? Obrigatório. Já aqui não é N, é NS, aí o acento seria o quê? Proibido. Vamos pegar aqui um outro exemplo, ó. Vamos pegar a palavra, olha aqui, ó. Júri. O júri. Ó, uma palavra também paroxítona. Olha a terminação dela. A terminação é qual? É o I. Esta terminação, ela se encontra aqui na nossa regra das oxítonas. Ela está na regra das oxítonas aqui? Não está na regra das oxítonas, tá certo? As oxítonas somente terminadas em quê? A, E, I, O. Terminado em I, não. Então, se não está na regra das oxítonas, o acento aqui ele é o quê? Obrigatório. Ele é um acento obrigatório. Vamos pegar uma outra palavrinha aqui, ó. A palavra bônus. A palavra bônus, estão vendo? É uma palavra também o quê? Paroxítona. Qual é a terminação dela? A terminação é o quê? É o us. Esta terminação aqui está na regra das oxítonas? Não. As oxítonas é o terminado em quê? As, es e o quê? Os. Terminado em us? Não. Se não está lá, então o acento aqui ele é obrigatório, só que a pronúncia é fechada. Bônus. Então o acento que eu vou colocar agora é o quê?
o acento circunflexo, porque o agudo ele abre, o circunflexo ele fecha, tá certo? Então, recapitulando, a palavra é paroxítona? É. A terminação dela está na regra das oxítonas? Se não estiver, o acento aqui é obrigatório. Não tem lá, tem aqui. Agora, se a terminação estiver lá, então aqui ele é proibido. Beleza? Essa aqui é a dica do Prado. Mas, porém, entretanto, todavia, nós somos obrigados a saber a regra da maneira que ela existe. Quais são as terminações que você tem acentuação obrigatória. Esse esqueminha aqui, essa dica que eu dei para vocês, é para você usá-la quando você só quer saber se a paroxítona tem acento ou não. Basta olhar para a acentuação das oxítonas. Agora, você pode ter um exercício, como faz algumas bancas, em que ela dará algumas palavras acentuadas no enunciado e pedirá para você marcar a alternativa em que as palavras sejam acentuadas pelas mesmas regras, tá certo? Então não tem como escapar, não. Aí você é obrigado, tá certo? A saber essas regras, tá certo? Essas terminações que nós vamos mostrar aqui no nosso outro quadro, tá certo? Então, olha só. Acentuam-se as paroxítonas terminadas, em, vamos lá, terminadas em R, caráter, paroxítona terminada em R, em X, fênix, paroxítona terminada em X, terminada em N, que é a regrinha do hífen. Ó, hífen é uma paroxítona terminada em N. Terminada em L, a palavra fácil. Eu tenho uma paroxítona terminada em L. Agora nós vamos para a parte aqui das vogais, tá certo? Eu tenho terminada em I ou is, tá? Uma palavra lápis, tá? Paroxítona terminada em quê? Em is. Eu tenho também a paroxítona terminada em u ou em us, tá certo? Exatamente. Ó, terminada em an ou ans, terminada em ão ou em ãos, terminada em ou terminada em uns. Vamos ver aqui os exemplos. Tá? Ó, a palavra lupus, tá? Aí se você me perguntar, Prado, me dá uma com a terminação em u. Inclusive eu dei esses dias uma dica, tá? Se você quiser algumas dicas legais, você pode me localizar no Instagram, tá bom? O professor Marcos Prado, tá? Só que o meu perfil oficial é o que aparece a minha foto, tá? Porque tem um lá com uma caricatura que ele está desativado, tá? E eu dei essa dica esses dias para vocês,
tá? Da palavra jiu-jitsu, que é um substantivo composto com hífen, tá? Olha aqui, ó, a palavra jiu. Agora o segundo termo, olha aqui, ó, jitsu, tá? Aqui eu tenho um termo e aqui eu tenho outro termo, tá? É um substantivo composto, como guarda-roupa, tá? Aqui nós percebemos uma palavra, ó, paroxítona, terminada em quê? Em U. Então, o acento, ele é o quê? Obrigatório. É um acento obrigatório, tá? Ah, mas quer dizer, então, que quando eu vejo a palavra jiu-jitsu sem acento, ela está errada? Depende, porque a palavra, ela, a partir do momento que ela foi absorvida pela língua portuguesa, foi incorporada à língua portuguesa e foi aportuguesada, então ela segue as regras gramaticais, tá? E a regra é de que palavras paroxítonas terminadas em U, como nós temos também a tribo dos meinaco, tá certo? Meinaco, então meiná, acento obrigatório, cu, com cu, beleza? Existe a variante pelo acordo ortográfico meinaco. Se for escrito com O, CO, então não tem acento. Se for escrito com CU, acento obrigatório. Beleza? Tá? Aqui eu tenho a palavra imã ou ímãs. Então eu tenho a palavra paroxítona, terminada em quê? Em an ou ans. Eu tenho a palavra aqui, ó, órgão, uma palavra órfão, tá? Eu tenho, ó, duas palavras paroxítonas terminadas em ão ou terminada em ãos, tá? Ó, a palavra álbum, como também o seu plural álbuns. Duas palavras paroxítonas terminadas em ou terminada em uns. E não acabaram as vogais. Olha aqui, ó. Terminada em on ou ons. Olha aqui, ó. Eu tenho a palavra andam. É um tipo de avestruz, tá? E andam. Eu tenho aqui, ó, paroxítona terminada em on. Como também a palavra, ó, prótons. Eu tenho a palavra paroxítona terminada em quê? Em ons. Vejam que até agora eu tenho quantas terminações? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não finalizamos ainda não. Percebam aqui, ó. Olha só. Nós temos também as paroxítonas terminadas em PS e terminada em ditongo oral, tá? Em ditongo oral. Terminada em PS aqui, nós temos a palavra bicepis, como a palavra forcepis. Uma grande dica a vocês, tá? Eu não posso separar o PS da sílaba si. Por quê? Porque uma sílaba só pode ser formada na presença de vogal. Eu posso ter sílaba só com vogal, mas eu não posso ter sílaba sem vogal. Só com vogal, por exemplo, a palavra igual. Igual. O i está sozinho, é uma sílaba. Agora, eu não posso ter uma sílaba sem vogal. Então, por isso, o PS fica junto com o si, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma paroxítona
terminada em quê? Em PS, tá? E ditongo oral, ó. Ditongo oral eu tenho a palavra água. Eu tenho a palavra história, tá certo? Então, olha aqui, paroxítona, terminada em ditongo, paroxítona, terminada em ditongo oral. E detalhe, crescente, porque o U é semivogal, o A, ele é sempre o quê? Vogal. O I é semivogal e o A, ele é sempre o quê? Vogal. Então, vai do mais fraco para o mais forte. Qual é a diferença de semivogal para vogal? A semivogal é átona, fraca. A vogal, ela é forte, é tônica. Então, é da fraca para mais forte, é crescente, tá certo? Eu tenho também o ditongo decrescente, tá bom? No caso aqui, o que vale é a condição de ditongo que? Oral, beleza? Ditongo oral, lembre-se disso, tá? Então, nós temos aí todas as terminações que compõem a regra das paroxítonas. Você vai falar, poxa, Prado, mas é muita terminação. Mas precisa decorar, tá? Porque se ele quiser uma questão que trabalhe as mesmas regras que as dadas no enunciado, você precisará saber as terminações das paroxítonas. E nós temos aqui nas regras de base um quarto grupo, né, pessoal? Esse quarto grupo aqui são os monossílabos tônicos, só os tônicos, tá? Ó, monossílabos tônicos, tá? Como é que é a nossa regrinha? Ó, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em. Vamos aqui para o outro quadrozinho. Ó, terminados em. É parte da regra das oxítonas, ó. Terminados em A, E ou O, seguido ou não de S, tá? Então, olha só aqui. Nós temos aqui os advérbios cá, lá, tá certo? A palavra fé, como fés, uma palavra pé, uma palavra pés. A palavra fés existe? Existe, pessoal. Só que nós não a usamos constantemente, né, no plural, mas sim no singular, né? Ó, eu tenho aqui a palavra só, que pode ser o adjetivo sozinho, como pode ser também, né, a palavra de inclusão somente, tá? Pode ser de inclusão e exclusão também, tá bom? Mais inclui do que, aliás, de exclusão, mais exclui do que inclui, somente, né? Tenho só, eu tenho a palavra pó, tá? Aí, cuidado, olha só. Cuidado, beleza? Essa regra também vale para
os prefixos para os prefixos, como por exemplo, ó, vejamos aqui, ó, pós-graduação, tá certo? Eu tenho aqui, ó, pós, tá? Ele é o prefixo, tá? Monossílabo, um prefixo monossílabo, tá bom? E por isso o acento obrigatório, tá? Belezinha, pessoal? Então, com isso aqui, nós finalizamos as nossas chamadas regras de base, tá? São aquelas regras que não podem ser alteradas de maneira nenhuma. Nos falta ainda tratar das regras complementares, em que nós veremos a acentuação dos hiatos e dos ditongos. Beleza? Um grande abraço. Até no nosso próximo bloco, daqui a pouquinho.